um procedimento cirúrgico, procedimento invasivo. Está aqui, né? Os 3 termos principais, a diálise, a hemostasia e a síntese. Nós vamos falar isso bastante calma em cada um deles, tá? Fundamentalmente, o que a gente utiliza é o bisturi. Esse aqui é o bisturi antigo, né? O cabo do bisturi que já vinha tipo, com a lâmina, que ela poderia ser afiada e reutilizada, e hoje a gente utiliza cabo de bisturi em que a gente troca essa lâmina, ela é descartável, né? Aqui vocês estão vendo já toda a técnica séptica, inclusive a colocação de um campo estéril, o preparo da pele do paciente com soluções degermantes, e ali sim sendo criada uma diálise exérese, tá? E até com a colocação da luz do estéreo que a gente vai ver hoje. O que vocês conseguem enxergar nessa imagem aqui? Eu sempre falo a mesma coisa, né? O médico só diagnostica o que sabe e só sabe o que vê. Então, o que vocês estão conseguindo enxergar? Vários pontos. Então, me parece que os pontos são contínuos. Ou não, né? Parece que sim. Acho que é contínuo, sim. É um ancorado. Então, a gente já começa a ver algumas características, né? Nós estamos frente a uma criança, né? A gente observa que tem uma fralda aqui, que é o dorso da criança. Então, foi feito um procedimento cirúrgico, né? Foi feita uma incisão, uma diálise, certamente uma hemostasia, uma síntese que a gente está vendo aqui. Então, assim, ó, o que está acontecendo aqui, né? Nós temos uma sutura contínua. Dá para perceber que não foi a mesma pessoa que fez a parte superior e da inferior, porque a inferior, você veja, não há uma simetria nos pontos, enquanto na superior a gente já consegue enxergar uma simetria maior. Foi feita uma técnica adequada aqui? Então, a gente sabe muito pouco ainda, né, prof? Mas me parece que não. Pela irregularidade dos pontos, até o corte foi feito meio torto, então me parece que não. Via de regra, não se faz esse tipo de sutura para a pele, né? Sutura contínua para a pele, a gente faria uma intradérmica aqui. Porque esteticamente, essa sutura contínua, vocês estão vendo que a pele está mais vermelha, não é muito esquemiante. E isquemia para uma cicatrização é péssimo. Precisa de tecido de vascularização adequado para poder fazer uma cicatrização adequada. Então, para a pele não serve, né? A sutura contínua, o chuleio ancorado ou não, ele serve para ponerose, ele serve para subcutâneo, mas para derme não é adequado. Tá? Até porque, tecnicamente falando, a confecção dos pontos também está com problema, né? A simetria ela não está acompanhando aqui. Ô, prof, e numa sutura longa igual foi essa, tem um problema também que, como ela é contínua, se soltar um ponto, vai soltar tudo, né? Exatamente. Tem uma outra questão, né? Se você tiver uma infecção período operatório, o tratamento é a abertura da pele, né? A abertura da sutura. Então, ao invés de você abrir 1 ou 2 pontos, você vai ter que abrir toda a sutura. Tem mais esse questionamento aí, com certeza, tá certo. Então, os termos aqui que a gente vai trabalhar, pessoal, então, tudo sufixo, né? O que termina em tomia é uma via de acesso, um corte, uma incisão, tá? Então, toracotomia, incisão torácica, cercotomia, incisão cervical, laparotomia, incisão abdominal, tá? Diferente de ectomia, que seria a retirada de algum segmento ou de algum órgão, remoção, tá? Então, nefrectomia, retirada do rim, gastrectomia, retirada de um segmento de todo o estômago, esofagectomia, né? Colecistectomia.
diferente de estomia. A estomia é a comunicação de um órgão com o meio externo. Então, por exemplo, gastrostomia, vou comunicar o estômago, uma parte do estômago com o ambiente externo. Alimentação, por exemplo. Jejunostomia, uma parte do delgado com o ambiente externo, com o objetivo de alimentar o paciente. Colostomia, colo, ambiente, certo? Centese é punção. Então, toracocentese, punção da cavidade torácica. Paracentese, punção da cavidade abdominal. Artrocentese, punção articular. O objetivo de injetar ou de remover líquido. Hemostasia, aí a gente até já falou desse conceito para vocês, é a parada, né? Hemostasia, urostasia, coprostasia, interrupção do fluxo, por exemplo. Tá? No caso da hemostasia, interrupção de sangramento. Rafia, sutura. Então, gastrorrafia, enterorrafia, colorrafia, tudo que for sutura. Copia, visualização. Tá? O ato de visualizar uma cavidade. Então, toracoscopia, artroscopia, laparoscopia, tudo que eu utilizar para visualizar uma cavidade. Diferente de plastia, que é a reparação. Então, você pode ter, por exemplo, uma úlcera, nessa úlcera ter feito uma deformidade bulbar, uma estenose da saída, e você vai ter que fazer uma gastroplastia. Uma enteroplastia, uma coloplastia, seria uma reparação do órgão. E a anastomose, por definição, é a união de dois órgãos. Então, digamos que eu tenho um paciente de 76 anos, que tem um câncer de pâncreas, e que esteja fazendo um quadro de obstrução intestinal alta. Esse paciente vai precisar derivar o estômago, no caso, não consegue se alimentar por vômito, né? Então, vou fazer uma gastroenteroanastomose. A junção do estômago com o delgado para desviar o duodeno. Deu para entender isso aqui? Uhum. Sim. Aí a gente tem o conceito de tese e pexia. A tese é imobilização de algo que tem mobilidade. E a pexia, a fixação de algo que não tem mobilidade, mas se moveu. Vamos lá. Artrodese. A gente tem a articulação que tem uma movimentação natural, certo? Se por algum motivo eu precisar fixar ela, isso é uma adrese, uma artrodese. Agora, por exemplo, se eu tenho lá o cólon sigmoide, ele não é para ter movimentação. Mas, digamos que ele tem um megacólon chagas, que ele fez um voo. E eu vou fixar esse órgão. E isso é uma pexia. Aí é uma colopexia. Então, para entender a diferença aqui? A dese é a fixação de uma estrutura que tem movimentação própria. A pexia é a fixação de uma estrutura que não é para se movimentar, mas se movimentou. E a clasia é a fratura. O exemplo clássico aqui é a fratura em galho verde, né? Do antebraço. E aí o Facchini vai poder explicar melhor isso para vocês. E você acaba fazendo uma fratura completa para fazer o realinhamento ósseo, que é a osteoclasia. Então aqui, é bem teórico isso aqui mesmo, é bem introdutório para a gente poder avançar daqui para frente, tá? O plano operatório, na verdade, nada mais é do que a aplicação dos tempos cirúrgicos. A diálise, a hemostasia e a síntese, tá? É um pouquinho diferente do método operatório. O método operatório é a forma com que eu vou desempenhar a cirurgia. Aberta, vídeo, robótica. O método vai ser a escolha da forma de aplicação do plano operatório.
Momento operatório. Isso aqui é uma coisa extremamente importante para nós. Qual vai ser o melhor momento de operar um paciente? Então, digamos assim, que vocês estão lá no pronto-socorro do municipal, e chega lá um menino de 15 anos que acabou de ser atropelado em via pública, ele chega com 140 de frequência cardíaca, 8/4 de pressão. Esse é o melhor momento de levar ele para a cirurgia. Foi feito lá um ecofest, tem líquido na cavidade, estamos frente a um choque hemorrágico. Mas tem que estabilizar primeiro. Mas assim, ó, por que o conceito do momento operatório é estabilidade hemodinâmica? Então, onde você vai passar um acesso central, vai fazer a resuscitação volêmica, vai iniciar a droga vasoativa, vai explodir o paciente, para daí levar ele numa condição melhor. Certo? O campo operatório, a gente acabou de ver ali, é aquela delimitação que a gente faz da área de degermação e do campo estéreo, o segmento que eu vou fazer a cirurgia. Alguém quer perguntar? Não? Então, campo operatório é a área que vai ser abordada do ponto de vista cirúrgico. Vai receber a degermação e o campo cirúrgico. E a equipe cirúrgica, pessoal, é todo mundo que entrar em contato com o paciente que seja cirúrgico. Desde o técnico de enfermagem lá, até o técnico de enfermagem do pré e do pós, que é o que a gente vai ver agora. Alguma dúvida nisso aqui? Bom, a gente tem que classificar as cirurgias. Tá? Então, assim, em relação ao tempo, cirurgias de emergência. Então, vou voltar nesse exemplo, poder para vocês, um menino que foi atropelado está num choque hemorrágico. Isso é uma emergência. Ele precisa de intervenção imediata, desde que o momento cirúrgico seja adequado. Agora a gente começa a ganhar um pouco mais de corpo aqui. Tá? Então, assim, não posso postergar, como vocês bem falaram, não posso postergar para o dia seguinte, mas eu tenho que adequar ele numa situação um pouco melhor para ele diminuir o risco dele. Pela urgência, por exemplo, apendicite aguda é uma urgência. Tá? Eu preciso desempenhar essa cirurgia em 12, 24 horas, mas eu não preciso levar ele para o centro cirúrgico imediatamente. Agora, uma apendicite aguda pode virar uma emergência? Pode. Isso, virar um choque séptico, né? Virar um choque séptico, apendicite fase 3 para fase 4, é uma emergência. Cirurgia diagnóstica. Que, por exemplo, eu tenho lá um abdômen agudo inflamatório, eu não sei a causa disso, mas tem uma peritonite que eu vou usar um método, uma escopia, para poder fazer o diagnóstico. A gente já está ganhando conceitos aqui. E cirurgia eletiva, aquela em que o paciente precisa de cirurgia, mas não é nenhuma urgência nem emergência. Exemplo clássico disso aqui. Uma hernia inguinal, por exemplo. Ah, mas e se a hernia inguinal estiver encarcerada? Bom, isso é uma urgência. Tem que operar esse paciente em 6 a 12 horas. Ah, mas e se estiver estrangulada? Emergência. Mas já tem sofrimentos que o paciente pode evoluir para um choque séptico. Cirurgia cosmética são as cirurgias plásticas, né? Serve para fazer remodelamento de face, mamas, abdômen, que não deixa de ser uma cirurgia eletiva. E a cirurgia paliativa, bom, um exemplo clássico, voltamos lá, um senhorzinho de 76 anos com um câncer de pâncreas. Vou fazer uma gastroenteroanastomose. Isto não é uma cirurgia curativa, mas é uma cirurgia paliativa que visa só a melhorar a qualidade de vida, mas não vai tirar o câncer dele. Certo? Bom, em relação ao tamanho da cirurgia. Pequeno, médio e grande porte. Então, assim, as cirurgias de pequeno porte, elas não precisam nem suporte ventilatório, nem suporte hemodinâmico.
Em relação ao tamanho da cirurgia, é o tamanho do suporte que eu vou oferecer para o paciente. Uma anestesia local, uma ressecção de um nervo, ressecção de um lipoma, tá? Amidalectomia, eventualmente, né? Com anestesia tópica, se consegue fazer. Cirurgia de médio porte, eu preciso pelo menos, o suporte ventilatório, entubar o paciente. Então, colecistectomia. E aí sim, eu preciso tanto de suporte ventilatório quanto hemodinâmico. Neurocirurgia, cirurgia cardíaca, cirurgias torácicas, enfim, são cirurgias consideradas de grande porte pelo tipo de suporte que eu vou oferecer e que eu vou precisar. E os tempos cirúrgicos. Então, perioperatório, ele vai começar quando o cirurgião avalia e indica a cirurgia, até quando o cirurgião dá alta. É todo o movimento. O perioperatório vai começar no pré-operatório, em que o cirurgião avaliou o paciente, indicou a cirurgia e vai preparar ele para ter uma condição de cirurgia adequada, estabilizar hemodinamicamente, passar acesso, droga, antibiótico, enfim, né? E ele vai terminar no momento da indução anestésica, que aí a gente vai ter o transoperatório, que é onde a gente vai utilizar o método operatório. Ou seja, diérese, hemostasia e sim. Até quando o cirurgião fecha a ferida, aplica o curativo e começa o pós-operatório. O pós-operatório ele vai se dividir em dois, o imediato e o tardio. O imediato ele começa com a aplicação do curativo e ele vai se estender até o momento da alta hospitalar. Isso aqui é importante, porque tem complicações pós-operatórias que são complicações imediatas desse período e complicações que são tardias no período secundário, que é quando o paciente volta de ambulatório e vai ser acompanhado indefinidamente. Por exemplo, se ele tem um câncer de pulmão, fez uma lobectomia, o pós-operatório dele não vai ter fim, ele vai ser acompanhado ad eterno, certo? Então, tem essa divisão aqui justamente para a gente saber se colocar em algumas complicações que são precoces e outras que são tardias, são típicas de cada etapa. E o risco cirúrgico é tudo que pode dar errado numa cirurgia, dar errado ou dar complicações de uma cirurgia, tá? E aí nós temos uma divisão atribuída à equipe cirúrgica, a contaminação do material, por exemplo, o uso do material inadequado, material não esterilizado, mais complicações infecciosas mesmo, né? Aquecimento de algum material, né? Algum corpo estranho que fique. E relacionado à anestesia também existem complicações, né? Embora a única doença anestésica efetiva que a gente tenha seja a hipertermia maligna, tá? Mas a gente tem choque anafilático, a gente tem broncoespasmo, então, assim, tem coisas que podem acontecer durante uma anestesia e que aumenta a chance de risco anestésico. Para isso, a gente tem o ASA. Então, o ASA ele vai de 1 a 6, vou falar para vocês aqui, e pode ter um E de emergência junto, dependendo, né, se é trauma ou não. Então, o ASA 1 é um paciente saudável, rígido, sem nenhuma comorbidade, em que o risco cirúrgico dele é menos de 4%. Tá? Diferente do ASA 2, que a gente pode chegar até 10%, 10 a 12%. Então, um paciente que tem alguma comorbidade, mas sob controle. Então, uma hipertensão controlada, um diabético controlado, uma insuficiência renal não dialítica, tá? Tem uma doença, mas não tem descontrole. Daqui para frente tem um problema. Então, o ASA 3 ele já tem uma doença incapacitante. Por exemplo, um infarto há mais de 6 meses, uma cirrose. Então, o cirrótico ele já entra no mínimo com uma ASA 3, tá? Uma arritmia cardíaca controlada. E aumenta aqui a chance de risco para mais de 20%, que já é um número bem considerável. O outro problema está aqui, ó, no ASA 4. Então, o ASA 4 ele tem uma doença incapacitante e grave.
Então, uma insuficiência cardíaca grave, uma insuficiência renal dialítica. Ah, mas ele vai fazer uma cantoplastia, não é pelo tamanho da cirurgia, é pela condição de base do paciente. Tá? E aí eu já tenho um aumento de 30% a 40% de risco. E o ASA 5 é um paciente que não tem uma condição de sobrevivência muito pequena, por 24 horas. É um paciente que funcionalmente é muito limitado, mas que precisa de alguma abordagem cirúrgica. Por exemplo, uma laparotomia para identificar um choque séptico abdominal, que o paciente esteja usando droga vasoativa em alta dose. Algo assim. Como eu falei para vocês, o ASA 6 é um paciente que já morreu. Tá? Uma morte encefálica, mas ele está sendo preservado para captação de órgãos. Então, aqui os tempos cirúrgicos, isso aqui nós vamos ver com bastante calma agora, tá? Na diérese, então, seria incisão, os cortes, e aqui a gente vai ver bisturi e tesouro. Então, eu odeio slide com muita informação, mas esse não tem jeito. Ela pode ser cruenta ou incruenta. A cruenta é que não segue um padrão técnico, por assim dizer. Então, arrancamento, né? Eu vou ver se eu acho aqui a foto. Um colega meu que eu estava na cirurgia e o colega estava na emergência do trauma lá do municipal, e ele estava segurando um braço, membro superior do paciente, foi avulsionado, foi arrancado, fora e bateu numa colita dele, então avulsionou. Não tem um rigor, né? A gente não vai respeitar os planos, fazer, né? Plano por plano. Curetagem, né? Vocês viram isso lá da ginecobstetricia. Já passaram pela GO? Então, viram bastante curetagem, né? O raspado, pega uma cureta, raspa a cavidade uterina para retirar resíduo placentário, para coleta de material. Também não serve o rigor, né? Raspado. Assim como o debridamento, que a gente pode utilizar bisturi e tesoura para remoção de tecido desvitalizado, né? Reavivamento de coto, de úlcera, por exemplo. O descolamento, que a gente usa muito mãos, né? Para descolar, soltar as aderências de alça, de procedimentos cirúrgicos prévios. A escarificação é um pouquinho diferente do debridamento, porque a gente raspa, por exemplo, uma gase. Isso é muito comum na cirurgia oncológica, que você tem lá um derrame pleural recidivante por uma carcinomatose pleural. Você faz a pleurodese. Eu vou fixar aquela pleura lá, certo? Vou raspar ela para que o pulmão grude e impeça de fazer reacúmulo líquido. A exéres ou a ressecção, quando eu removo, né, um segmento. A formação de uma fístula, que nada mais é do que uma estomia. Tá? Fratura, que é uma clasia. A liberação de aderências, que pode ser o descolamento, ou se eu tiver um pouquinho mais de rigor, eu vou usar bisturi e tesoura também, mas vai ser, o objetivo é o mesmo. Tá? E a divulsão. A divulsão nada mais é do que a dissecação, secção de estruturas. Por exemplo, quando eu quiser isolar numa colecistectomia, eu vou isolar a artéria do ducto cístico, então eu vou isolar estrutura por estrutura. Tá? Bom, e os princípios, né? O que a gente deve utilizar o bisturi sempre em ângulo reto, né? 90 graus. Não evitar fazer o cortezinho biselado, porque isso vai causar lesão da derme, isso vai causar complicação pós-operatória. Sempre num plano único, né? Evitar fazer o que a gente chama de caminho de rato. Faço uma incisãozinha aqui, vou no subcutâneo aqui, ali, até achar a poneurose, se eu peço. Aumenta a chance de seroma, complicação pós-operatória. Estou dando spoiler nas próximas aulas já. Vários spoilers, né? Tá? Bom, a pele a gente vai usar o bisturi e depois a gente vai usar o eletrocautério, porque isso acaba fazendo já a hemostasia também. Tá? E aí a gente já está usando a forma incruenta, que é mais técnica. E a gente usa o bisturi elétrico. O laser e o criobisturi muito pouco, né? O criobisturi
O pessoal da dermato usa muito para remoção de nervos, de lesões cutâneas. E o laser é mais para cirurgia oftalmológica. Na gente mesmo é mais o bisturi elétrico, que é o que a gente mais utiliza, o eletrocautério. Então temos dois cabos, né? O cabo 3, que ele é menor, ele é mais delicado, ele é mais leve. Lâminas de 10 a 15. Aqui seriam as que a gente mais usa, 10 a 11 e a 15. Cada uma tem um formato específico. E o cabo 4, que ele é mais robusto, mais pesado, ele é maior. Lâminas de 20 a 25, sendo que a gente usa a 20 a 21 de forma mais habitual. Tá? A vantagem é que você consegue... Tem vantagem e desvantagem. A vantagem é que você consegue fazer uma incisão, digamos assim, mais precisa, e você faz a hemostasia junto. A vantagem é que você acaba tirando viabilidade de tecidos na volta, porque a área de queimadura ela é grande. Então, normalmente a gente infiltra com bisturi frio, que são esses bisturis aqui, e depois faz a eletrocauterização do que sangrar. Então, vocês podem ver, ó, as lâminas, elas têm esse encaixe aqui, que serve para fazer essa adaptação, né? Claro que a gente vai segurar pelo dorso da lâmina, só o Manuel de Portugal que vai segurar pela área de corte, se cortar. E ela deve se encaixar aqui, né? Então, veja que ele tem já o encaixe certinho. Aí faz um cliquezinho quando você coloca a lâmina ali. E as duas tesouras que a gente vai usar é a tesoura de maio, tá? Que é uma tesoura robusta, pesada, tesoura forte. Serve para cortar pano, tecido, fio, tá? No geral. E a Metzenbaum, que é uma tesoura maior, mais delicada, que serve para fazer dissecção, corte de tecido humano, tá? Que fica só com o cirurgião. Então, a malha ela pode ser reta ou curva, a Metzenbaum sempre vai ser curva. E a hemostasia, né? Que é a interrupção do sangramento, ela pode ser prévia ou pré-operatória, muito usada na ortopedia, temporária ou definitiva. Vamos lá. Então, tem essas faixas de Smarch. Smarch, na verdade, é uma borracha, tá? Que você envolve o membro para diminuir a vascularização, né? Então, você vai criar uma isquemia. E quando você tira ela, fica todo vermelho o tecido. Como é que é o nome desse fenômeno? Matriz 1, aula 6. É assim? Procura ali. Eu crio, né, uma interrupção do suprimento arterial, uma interrupção da drenagem venosa. Isso vai transformar o membro frio, pálido, sem pulso. Quando eu tiro ele, eu vou ter uma volta do fluxo arterial e do fluxo venoso, volta do metabolismo, fica vermelho. Isso é uma velha, Irka, Gabriela. Isso é uma hiperemia reativa. Quando eu faço o retorno do sangue da circulação arterial e do metabolismo. E a temporária, pessoal, eu vou usar equipamentos como essa pinça de Bulldog aqui, que ela é atraumática, momentos de tensão. Vocês vão ter vários conceitos aqui. Se preparem, porque vocês vão passar por umas pequenas torturas. Mas é tudo bem, fiquem tranquilos. Então, a hemostasia temporária, a gente tem essa pincinha de Bulldog, que ela faz o clampeamento do vaso, né? Só que ela não lesa de forma definitiva. Por exemplo, se tiver uma
uma braquial sangrando, eu posso colocar essa pinça para poder fazer o reparo do vaso. Tá? E é definitivo assim, né? Que eu uso as pinças Halsted, Kyle e Kelly, nós já vamos ver isso com mais detalhes. Elas são traumáticas, ou seja, vai lesar o vaso de forma definitiva. Tá? E aí eu posso fazer por pinçamento, usando essas pinças que eu falei para vocês, cauterização, transfixação, que eu dou um ponto em X, por exemplo, tá? Ligadura ou amarradura do vaso, tamponamento com um produto químico que eu vou colocar uma substância que vai acabar fazendo uma fibrose local. Ou seja, vou interromper de forma definitiva o fluxo de sangue daquele segmento. Tá? E aí sim, a cirurgia ela vai correr, né, os 3 tempos, e aí por final a síntese, que é a aproximação, ou seja, a restauração dos planos anatômicos. Tá? Então precisa ter antisepsia e uma asepsia. Tem diferença? Qual que é a diferença de antisepsia e asepsia? De certa forma, sim. A antisepsia, a gente vai utilizar a redução do conteúdo patógeno de uma superfície, por exemplo, inanimada. E a asepsia de uma forma viva, então de uma região, no local. A hemostasia ela tem que ser perfeita, né? Porque a formação de coágulo leva à formação pode levar à formação de abscesso. Não posso deixar espaço morto. Tudo que é espaço morto leva a acúmulo de seroma e vai dar complicação pós-operatória. As bordas têm que ser limpas e estarem regulares, né? Não adianta aquela borda irregular, né? E a mesma coisa, não posso deixar corpo estranho, pedaços de material, de pedra, né? Como a gente vê de vez em quando, né? E posição anatômica correta, plano por plano, né? Então, aponeurose, subcutâneo, pele por pele. Não dá para cavalar os tecidos, porque, obviamente, vai dar problema no pós-operatório, né? Os fios devem ter uma tração moderada, como vocês bem viram naquela figura, porque se eu apertar muito, eu vou causar isquemia. Se eu causar isquemia, eu vou ter problema na minha cicatrização, né? E a escolha correta dos materiais e dos fios de sutura que a gente vai ver no parte por parte. Tudo bem aqui, pessoal? Estão vivos? Matriz 2, aula 4, chamado maré alcalino. O pâncreas está trabalhando a produção de carbonato, com a colecistocinase. Olha, fisiologia, vai. Isso causa um aumento, né, uma vasodilatação esplâncnica, diminui o débito cerebral e aí causa sonolência. Maravilha, espetacular. Ainda mais se comer uma feijoada, daí fecha tudo, não é? Bom, vou passar para o segundo tema aqui, que já é afim, porque a gente já está aquecido, que são os materiais cirúrgicos, daí a gente já vai dando sequência. Assim como a anatomia, são vários nomes que vocês vão ver aqui. Não precisa se desesperar, esse material eu vou disponibilizar para vocês, assim como eu vou mandar para vocês também a referência bibliográfica para vocês já terem tudo isso encaminhado para poder estudar. Então, os 3 tempos, como a gente já viu, a diálise, a hemostasia, a síntese, material auxiliar, tá? Que aí nós vamos ter afastador, material de preensão, pinça, né? De punção e alguns outros que são especiais, tá? E diálise, como eu falei para vocês, os bisturis, cabo 3 e cabo 4. Então aqui, ó,
o cabo 3, cabo 4, então todas as lâminas do cabo 3, todas as lâminas do cabo 4. Tá? A gente usa mais a 10, a 11 e a 15, até porque a 12 ela parece uma foice. Dificilmente a gente vai usar. E no cabo 4, a 20, a 21 e a 22. Tá? Então, inclusive a 22 é carinhosamente conhecida como Excalibur pelo tamanho dela. Né? Essa é uma espadinha. E vocês estão vendo aqui 3L e 4L. L de large, né? Cabo longo, 40 centímetros. Quando eu precisar fazer algum procedimento, por exemplo, uma cirurgia torácica, ou cirurgia pélvica, que a profundidade é maior. Tá? O mesmo cabo só muda tamanho dele, por assim dizer. Então, cabo 3 aqui as lâminas, cabo 4 aqui as lâminas. Como é que a gente pega o bisturi? Cabo 3, eu vou pegar ele como se fosse um lápis mesmo, uma caneta. Né? Vou pegar ele desta forma porque eu vou ter maior precisão de corte maior. Né? Eu vou fazer uma incisão menor, mas uma precisão maior. E o cabo 4 eu vou segurar ele desta forma que eu vou fazer uma incisão maior. Tá? Como se fosse um arco de violino. Não sei se alguém já tocou violino. Eu não, mas né, tá no livro que é assim. Segura dessa forma aqui. Bom, como eu falei para vocês, das tesouras, tá? E aqui já começa um outro conceito. Então, tudo que tiver argola, como a gente está vendo aqui, eu vou segurar no primeiro e no quarto dedo. Primeiro e quarto dedo. O dedo médio ele serve para sustentação e o indicador para orientação. Tá? Então, a tesoura de maio, como eu falei para vocês, ela pode ser reta ou curva. E a tesourinha de Metzenbaum, tá? Tem uma parte dourada, porque essa tesoura significa que ela foi tratada com a vidia, que é uma substância, e também tem corta-agulha com o vídeo, tá? Que é uma substância que é colocada junto ao aço, aqui na ponta, para melhorar a superfície de corte. Então, está aqui uma maio curva. Ela pode ter ponta romba, ponta afilada ou mista. Não muda nada, não. É a mesma coisa, tá? Serve para cortar fio, para cortar compressa, para cortar algum tecido não humano. E a Metzenbaum, vocês podem ver que ela é mais longa, né? Ela é maior, mais delgada, mais leve, sempre vai ser curva. E serve para fazer dissecção, divulsão ou corte de órgãos, por exemplo. Órgãos ou tecidos humanos, tá? Aqui é a maio reta. E aqui é uma Potts Smith, que é uma tesoura especial, que é para fazer uma incisão assim, extremamente delicada e precisa. A gente usa muito na cirurgia vascular, cirurgia torácica para amputar um brônquio, por exemplo. Tá? Mas é uma tesoura bem específica que é para um uso bem definido. Ortopedia eu uso umas coisinhas delicadas, né? Saca-bocados, por exemplo, em que você tira um bocadinho aqui de osso, né? Fazer realinhamento ósseo. E aqui é parecido com o que vocês usam, né? Cuticulador, só que ele é desse tamanho, um super cuticulador, que é uma cisalha. Então ele serve para fazer ressecção óssea ou até realinhamento ósseo. Ah, mas isso aqui é mais para o pessoal da ortopedia mesmo. Como eu falei para vocês, as tesouras de maio, né? Pode ter ponta afilada, ponta ronda ou mista. Não vai mudar a vida de ninguém isso aqui. Mesma coisa. E aí a gente tem essa tesourinha que é chamada tesoura de Mathieu. Tem o porta-agulha de Mathieu também, tá? O que é mais a gente vai usar, 99,9% das vezes. A gente tem até o porta-agulha de Mathieu, a gente tem lá no laboratório. Eu vou mostrar para vocês hoje, mas enfim, vai estar disponível lá. Mas não se preocupem que a gente vai mostrar isso em aula para vocês. Mas 99% das vezes é o Maio Eger que a gente utiliza. Tá? Que é o porta-agulha tradicional, a gente já vai ver aqui. Essa tesourinha de Mathieu também, sim, eu nunca usei essa tesoura, tá? Nunca usei. Mas existe. É mais da cirurgia plástica.
Bom, e o material hemostático, então, que a gente vai utilizar? Então, em cirurgia, em instrumentação cirúrgica, a gente vai ter o material pequeno, médio e grande. Tá? O que a gente está mostrando para vocês aqui são as Kryles e as Kellys. Esse é o material médio. Tá? São pinças hemostáticas traumáticas. Ou seja, para fazer uma hemostasia definitiva. Vai causar lesão do endotélio ou interromper o fluxo sanguíneo. E elas podem ser retas ou curvas. Qual é a diferença da Kryle e da Kelly? A Kelly, ela vai ter ranhura em 2/3 da pinça e depois ela vai ser lisa. Para que serve isso? Algum cabeção que criou esse negócio, não sei ver aqui. E a Kryle vai ter ranhura em toda a pinça. A diferença é que a Kryle tem toda a pinça de ranhura e a Kelly vai ter uma areazinha lisa ali. Mesmo, exatamente a mesma. As duas vão ser curvas, as duas vão ser retas, é igual, tá? E aí eu tenho material pequenininho, que é o que a gente chama de mosquitinho ou Halsted. Então, para você ver o tamanho dela em relação a uma Kryle Kelly. Então, uma hemostasia mais delicada é a pinça de Halsted. Eu vou mandar isso aqui para vocês, então se desesperem, fiquem tranquilos. Oi? Não se preocupe, que eu, terminando a aula, eu já encaminho. Bom, então eu esqueço, eu tô ficando um pouco mais idosinho, então Alzheimer já tá, o alemão já está chegando. E ó, aí a gente tem duas pinças que são especiais, na verdade, assim, vocês podem encontrar livros dizendo que essas pinças são especiais e livros dizendo que elas são hemostáticas, tá? É uma diferenciação de nomenclatura porque ficou em cima do muro mesmo. Que é a pinça de Mixter, que nada mais é do que uma Kryle curva, mas com uma curva mais intensa. Tem 45 graus na ponta. Essa pinça é maravilhosa para fazer dissecção, para fazer divulsão, para isolar estruturas. Não é tanto para fazer hemostasia, que é o objetivo dela, mas para dissecção ela é muito boa, porque ela é muito pouco traumática na dissecção. Ela é traumática se eu pinçar um vaso. Aí se for. E a Cocker, tá? Que nada mais é do que uma Kryle com dente de rato na ponta, que serve para fazer tração traumática de tecido. Por exemplo, se eu quiser fechar uma poneurose, eu vou pegar no ângulo da poneurose e tracionar para passar a sutura. Tá? Então tá aqui ó, a diferença. Essa aqui é uma Kelly reta e curva, uma Kryle reta e curva. Mosquitinho, reto e curva, é igual. A Cocker, como eu falei para vocês, tem esse dentinho de rato na ponta, que serve para fazer tração traumática de estruturas. E vem mais uma. Agora a gente falou do pequeno, que é a Halsted, ou o mosquitinho. O material médio, que seria a Kryle e a Kelly. E o grandão, que é a Rochester. As pinças de 30, 40 centímetros, que serve para fazer pinçamento em massa. Então está com um sangramento lá, por exemplo, mesentério, com sangramento ativo muito intenso, que a gente não recomenda fazer em cirurgia, né? Porque é muita grosseria, assim, é muito pouco, visualmente não é muito ruim, funcionalmente pior ainda. Mas numa situação de desespero e extremos pode ser feito, tá? Então, dentro da nossa montagem da mesa, a gente vai começar com o material de hérese, começa com os bisturis, as tesouras, mais Metzenbaum. Depois eu vou para o material de preensão, que a gente vai falar mais adiante aqui. Então, as anatômicas e a anatômica dente de rato. Depois hemostático. E aí sim, vai do menor para o maior. Então, mosquitinho, que é Halsted, Kryle Kelly, Rochester, Mixter e Cocker. Tudo bem? Tudo certo, só não dá para guardar agora já, que é muito novo.
Vamos por partes, tá? Vamos por partes como um bom Jack Stripador. Vamos com calma. Então tá aqui, ó, a Mixter, tá? A formatação da Mixter. A Coca que a gente vai fazer. Síntese é mais simples ainda, tá? Síntese, 99% das vezes eu vou ter o Mayo Eger, que é esse bisturi aqui. E, olha, nunca usei o machete, mas ele existe, tá? Só a título de conhecimento mesmo. Então, como eu falei para vocês, né? Tudo que tem alça, primeiro e quarto dedo. Dedo de sustentação, dedo de orientação. Vamos para o material auxiliar agora, que aí é muito variável, depende de cirurgia para cirurgia, né? Os afastadores são prevenção de punção e especiais. Então, dentro dos afastadores, pessoal, eu posso ter afastador dinâmico, ou seja, que eu posso modificar o posicionamento dele conforme a necessidade. O que a gente mais usa é esse aqui, que é o farabeiro. Essa hastezinha de metal aqui dobrada. Tá? Isso aqui é uma válvula supracúbica, eu tenho que corrigir esse slide. Isso aqui não é uma doiana. Tá? Isso aqui é uma válvula supracúbica, que a gente vai usar lá embaixo na pelve para aumentar o campo pélvico. Também é dinâmico, eu posso mudar, assim como a doiana. Mas eu posso ter estático. O estático só tem esses dois, o finoqueto e o dossê. O finoqueto serve para fazer afastamento costal, ou seja, afastamento de costelas. E o dossê serve para fixar a parede abdominal para cirurgias de laparotomia. Esse aqui é o chamado autoestático de Hermes. Então, assim, parece um garfinho, né? Que você abre ele, ele expõe o campo e você deixa ele daquela forma e ele fica estático lá. Para cirurgias cervicais ou inguinais, ele é muito bom. Você, para afastamento da cavidade abdominal. E quando eu coloco em você com uma válvula supracúbica, ele se transforma num Balfour. Muda um pouquinho o nome. Tá? Alguns vêm já com essa preparação e outros não. Normalmente a gente usa só o doce mesmo. Quinoqueto, tá? Que pode ter algumas lâminas que a gente pode utilizar para cima, para afastar a escápula. Farabeiro que eu mostrei para vocês, que são aquelas lâminas de aço inoxidável que a gente ela já vem dobradinha para a gente afastar o tecido. Uma lâmina de RU, tá? Quem gosta de cozinhar aí? Existe um creme branco, serve para tem uma base de um molho que se chama RU também, né? Depois você dê uma olhada. A gastronomia, tudo, gastronomia, vamos falar de tudo que é diabo. Mas, na verdade, isso aqui é uma lâmina de inox em que eu posso dobrar ela conforme eu quiser. Se eu consigo dobrar ela, é maleável, tá? Consigo dobrar ela e aumentar ou diminuir a profundidade de acordo com a necessidade. O Volcom parece um rastelinho desse de limpeza, né? Péssimo isso, mas é. Tem esses ganchos que servem para afastamento superficial da pele subcutânea mesmo. Aqui está a Doyan. Essa é a nossa querida válvula de Doyan. Internos adoram, porque normalmente numa cirurgia maior eles ficam segurando essa válvula, né? Inclusive eu, como fui interno, fiquei 9 horas segurando uma dessas aí numa cirurgia de uma gastrectomia. Uma delícia. Sai da mão. Mas serve para afastamento da parede abdominal também. E tem o Doyan, tem o Doyanzinho, né? Que é a Langbeck. Que é esse aqui, ó. Parece uma válvula de Doyan, ele é bem parecido no formato, ó. Só que ele é bem menor, né? Cirurgia de traqueostomia, cirurgia cervicais, ele é muito bom. Tiroidectomia. Na verdade, essa daqui é a RU, tá? A Diver e essa supracúbica aqui, não precisa. Vocês não vão ter contato. Isso aqui é uma sapata que a gente chama.
para fechamento da cavidade, para evitar que faça uma punção de uma alça, né? Olha a matéria da apreensão aqui. A matéria da apreensão é bem simples, tá? Anatômica sem e anatômica com dente. Essa daqui para a pele e essa daqui para as demais. E pode ter a pequenininha também. São as Addison, com e sem dente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente pega uma pinça assim. A gente não pega uma pinça assim. É assim. Isso. Essa é a empunhadura certa. Pelo amor de Deus. Para segurar assim, mas a gente vê com frequência. Com frequência. Pelo amor de Deus. Desde que skills isso aqui, tá? Desde que skills. Bom, e as pinças que são consideradas especiais, tá? Então, não é em toda cirurgia que a gente vai usar, mas mais a título de conhecimento. Então, eu tenho a pinça de Alice, que é essa pinça serrilhadinha aqui, tá? E ela, como eu sempre falo, traumática, ou seja, ela vai causar dano no tecido, vai fazer tração, mas ela vai causar dano. Aí eu tenho a Baby Cop, que é essa pinça que parece formar uma ogiva na ponta. Isso aí a gente usa muito para puxar, tracionar apêndice, porque ele é atraumática, não causa dano. A Collin, que é chamada pinça anel, porque ela é um anelzinho na ponta. E a Duval, que é essa pinça em formato triangular. Todas essas aqui são pinças atraumáticas. Tá? Lembrar que a Alice é traumática. Cocker é traumático. Tá? Então, como eu falei para vocês, isso aqui, ó, nem percam tempo. A Singley, a Wangstein, nem percam tempo que isso aqui, vocês não vão ver essas pinças aqui. Vocês vão ver a anatômica dente de rato, e a DeBake, que é essa pinça aqui, que é uma pinça bem mais delicada, que a gente usa para manuseio vascular. Tá? Mas eventualmente vai aparecer para vocês. Não para pele, anatômica com dente. Porque a anatômica convencional, ou mesmo a DeBake, ela é muito traumática, ela causa muita lesão cutânea. Pinça especial de uso vascular, Satinsky. Ela forma quase um U aqui, ó. Ela é atraumática, tá? Então, ela causa uma hemostasia temporária atraumática. E aí sim, né? E várias, né? A POTS, que são essas aqui, reta ou curva, também são atraumáticas. A Derra, que na verdade nada mais é do que uma Satinsky pequenininha, do dó, como eu mostrei para vocês, que antigamente tinha essa daqui na época dos dinossauros, né? E atualmente a gente tem essa daqui, que é bem mais interessante, por assim dizer. E é claro, tem uma pinça de Baker, né? Que é chamada carinhosamente como clamp aórtico. Tá? É uma pinça de 40 centímetros. Ela é igualzinha à anatômica de Baker. Tá? Só que é uma pinça de Baker, que também é traumática para uma mesentérica, um vaso maior que precisa de um pinçamento para fazer uma hemostasia temporária, a traumática ela é ideal. Tá? E como eu falei para vocês, né, a disposição dos instrumentos, então a gente começa sempre em sentido horário, tá? Começa com material de higiene, primeiro vem os bisturis e as tesouras, depois o material de preensão sem e com dente, sempre do menor para o maior, né? Addison, anatômica, com e sem dente, DeBake, e a DeBake é maior. Depois o material de hemostasia, do menor para o maior, então a Halsted, Kraile, Kelly e a Cocker, a Satinsky, pode colocar aqui, o Clamp DeBake, pode colocar aqui, tá? Bulldog, pode colocar aqui. Depois os materiais de exposição, os afastadores, tanto estáticos quanto dinâmicos. Material especial, Collin, Duval,
eventualmente a Mixter, né? Se a gente considerar como especial, a AMS, enfim, material de síntese, porta-agulhas e agulhas. Então fica nessa disposição. Tudo vai ficar virado para o instrumentador, porque o instrumentador vai passar para o cirurgião já pegar e utilizar o instrumento. A não ser o material de síntese que fica ao contrário, porque o instrumentador vai pegar, vai colocar a agulha e vai passar para o cirurgião. Tá? Isso tudo fica virado para o instrumentador. Parabéns, você, Doian, tá? Gás, compressa, aí vem as pinças especiais, né? Macaus aqui, que são pinças de campo, material de prevenção, material diagnóstico, aqui está bem reduzido, inclusive, né? Não é todo sempre também que eu vou botar tudo que é instrumento, que vai virar um pandemônio de cirurgia, né? A gente tem que utilizar, a gente está mostrando para vocês instrumentos básicos de uma cirurgia, assim, cada um tem uma função, não tem um uso, né? Mas é para vocês já começarem a terem conhecimento desses materiais aqui. Tudo bem aqui, pessoal? É, sim, sim, são informações novas para vocês, né? Bastante coisinha, bastante detalhe, mas não se preocupe, porque isso aqui eu vou mandar para vocês, vocês vão ter tempo de ir estudando, ir se aprimorando. Esse material, vocês vão ter contato com ele agora lá no municipal também. Muito, bastante. Mas é só o princípio básico, né? Inclusive, nós estamos remodelando tudo de novo, refazendo o PPC, acho que pela 90ª vez. Estamos colocando esse conteúdo mais lá para a Prática Médica 6. A minha ideia é que desde a Prática Médica 1 a gente já venha com conhecimento básico, né? Para quando vocês chegarem no pré-internato, e aí sim, o pré-internato ele vai voltar a ser o que era antigamente, que daí era a clínica cirúrgica mesmo. A gente vai colocar a clínica cirúrgica e no internato a gente vai colocar no internato na mão na massa para valer mesmo. Porque assim, o problema é vocês pegarem, por exemplo, a cirurgia por último. Não que a cirurgia seja mais importante que alguma coisa, mas a cirurgia vai te dar muito embasamento, tanto para ginecobstetrícia, e provavelmente vocês sentiram bastante a falta desse conhecimento aqui, quanto a sequência, né? Que vocês têm outras habilidades que podem ser contempladas aqui. Então, a gente está querendo trazer isso para antes, para alinhar isso, para que todo mundo já chegue no pré-internato já com esse conhecimento. Isso prejudica, né? Porque os dois outros modos vão ficar para trás, né? Fica com deficiência. Então a gente está puxando isso agora. Vamos indo. Vai dar certo. Dá um intervalinho. Você testar 10 minutos. A gente já volta e já dá sequência aqui.
Tô, Leite. Ah, vou olhar aqui. Tô aqui. Beleza. Como assim? Não entendi o mínimo de... Uhum. Não, isso não, é só vocês estarem lá. Não, vocês podem escolher, tá? Dá 1 a 2 seminários por dia, tá bem tranquilo, que não fica pesado para ninguém. Mas eu deixo bem a critério de vocês. Quanto a isso, fiquem tranquilos. Não, não. Tem olheiros. Olheiros. É, não, os olheiros, eles são firmes com a gente. Bom, pessoal, eu vou começar aqui a última etapa de hoje, tá? Na verdade, a infecção e cirurgia, antibiótico profilaxia, mas aqui também eu vou contemplar a parte de asepsia que a gente vai fazer, né? Colocação no campo externo. Então, o que é infecção de sítio cirúrgico? É qualquer tipo de infecção em que você tenha tido algum procedimento cirúrgico anestésico, tá? Ela pode acontecer precoce, né? Então, por isso que a gente falou para vocês que a gente tem pós-operatório imediato, até a alta do paciente para o domicílio, e pós-operatório tardio, que aí é indefinido, tá? Então, você pode ter 3 a 5 dias, é o período normal em que a gente vê as complicações infecciosas, né? Acontecer, infecção de ferida operatória, quando você tem dor, calor, rubor, drenagem de secreção melicéria, ou até mesmo já purulenta, né? Ou até mesmo 6 meses depois, com colocação de uma prótese, por exemplo, tá? Então, via de regra, assim, ó, o estudo que mostrou 2 milhões de cirurgias nos Estados Unidos por ano, 2,7% de infecção, que dá uma média de 486 mil por ano, que é bastante coisa, tá? Sendo a terceira causa de infecção hospitalar mais frequente, pessoal. Só perde para a pneumonia associada a ventiladoras, PAPs, e só perde para a infecção de corrente sanguínea, que é a infecção relacionada a catéter. Também não deixa de ser um acesso cirúrgico, né? Então, o que acontece? É um esquema trimodal aqui, né? Que é a alteração dos mecanismos de defesa do paciente, do agente infeccioso e do risco ambiental. Os mecanismos de defesa estão de fatores endógenos, relacionados ao próprio paciente, né? Doenças crônicas ou infecção à distância, de idade, né? Crianças muito pequenos ou idosos. Obesidade é um fator de risco bem importante, mas sem dúvida nenhuma os dois mais importantes, tabagismo e diabetes. Tá? Diabetes que contribui de uma forma bem expressiva, porque a gente tem uma resposta neutrofílica muito pequena. E os fatores exógenos, né? A técnica cirúrgica, o tamanho da cirurgia, né? E o local da cirurgia, que tem inóculos diferentes de agentes infecciosos. Se houve uma perda sanguínea maior, choque, por exemplo, que vai aumentar a minha resposta metabólica ao trauma, ou se foi feita transfusão, que vai aumentar a remite, né? Se o paciente é hipóxico, então DPOC, tá? Então esses fatores são considerados exógenos, mas eles interferem de forma muito negativa na possibilidade de infecção ou de evento infeccioso relacionado à ferida operatória. Com relação a agente infeccioso, aqui é mais o que a gente faz, né? Se o paciente tem infecção à distância, uma coisa é você operar um paciente não está infectado, outra coisa é você operar um paciente que tem uma infecção ativa.
São coisas bem diferentes aí. Claro, se a pele está infectada, né? O grau de contaminação, uma coisa é operar, por exemplo, para uma boca de um paciente e um antebraço. São inóculos diferentes, eu tenho patógenos diferentes aí. Tá? De forma exógena, o que a gente pode fazer, né? Preparo da pele do paciente, banho da clorexidina, uso da clorexidina tópica, uso de álcool 70% mesmo, né? O ambiente cirúrgico que precisa ser adequado, com filtro, com manutenção, com limpeza, e o uso de uma antibiótico profilaxia adequada, né? Até meia hora antes da cirurgia, né? Então, dando risco ambiental, alguns conceitos que a gente sempre trabalha em cirurgia, né? Manipulação mínima, ou seja, evitar ficar manipulando muita alça, intestino, cólon, porque isso aumenta a chance de translocação bacteriana. O uso das soluções degermantes, né, seja ela aquosa para mucosa ou alcoólica para pele, você vai estar vendo para as validades, se não tem violação do próprio frasco, né? A manipulação e esterilização dos materiais. Então, esses equipamentos, eles vêm embalados, geralmente com etóxido de etileno, né? Então não pode ter raso, não pode ter... o prazo de validade tem que estar dentro do pacote ali. Isso tudo tem que ser visto antes da cirurgia, porque isso leva a aumento de chance de infecção da cirúrgica, de ciclo cirúrgico. Diminuir o número de partículas, né? Então, filtros EPA, circulação na sala, menos pessoas, uso da paramentação completa, né? As superfícies estarem sempre limpas, a porta sempre fechada para impedir o fluxo de ar. Isso acaba aumentando a chance, né? O ar-condicionado, é só a gente ver nos... Bom, depois vocês vão ver lá no resultado muscular, depois vocês me digam, né? Depois vocês me digam. Está adequado ou não. Então, o uso do EPI, né, a roupa privativa para alimentação cirúrgica, isso aqui é uma coisa muito importante. Esse treinamento deve ser feito de forma bem rigorosa e essas técnicas elas precisam ser feitas de forma sistemática, né? Tem uma sequência que a gente vai falar para vocês aqui, mas tem que seguir isso à risca, que a quebra disso aqui leva ao aumento de chance de infecção. Tá? Vamos falar da tricotomia, tomia, né? Corte, retirada dos pelos. Por que a gente não faz, né? A técnica cirúrgica, a paralitação cirúrgica, que nós vamos discutir aqui. A duração da cirurgia. As cirurgias elas foram feitas para durar até 1 hora. Passou de 1 hora, a gente vai ter que replicar antibiótico, a gente vai deixar o tecido exposto mais tempo ao ambiente externo e vai aumentar a chance de infecção. A mesma coisa é o racional de drenos. Então, eu evito o uso de drenos, porque é uma porta de entrada, e quando eu vou utilizar um dreno, utilizar o menor tempo possível. Para entrar lá na linha de dreno, né? O material todo esterilizado, checado, a profilaxia antimicrobiana e um ambiente que a gente não tem como intervir, né? Dicotomia, então, a remoção dos pelos, tá, pessoal? A gente evita ao máximo fazer. Quando for fazer, limitado à área de incisão. Tá? Só a área de incisão. Sim. Só fazer um raspado próximo da área de incisão. Idealmente assim, ó, não fazer. Mas se for fazer, só naquela região onde está a incisão. Vou lá por aqui. O melhor é não fazer, tá? Se for fazer, só limitar bem pequenininho mesmo. Mas o ideal é que não se faça para evitar justamente isso, né? A tricotomia ela deve ser feita imediatamente antes da incisão. Já vou mostrar para vocês por quê. E cílios e sobrancelha a gente não faz porque a pele é muito delicada. Então você vai acabar aumentando a área de lesão, aumentando a chance de infecção. Tá? Então, ó, se eu faço imediatamente antes, eu aumento 3% a chance de infecção. 24 horas antes, 7%, e mais de 24 horas, mais de 20%.
Então, não é uma boa. Se for fazer, é na hora. Imediatamente antes, tá? Pele do paciente, né? A gente tinha soluções com iodopovidona, que agora a gente já substitui pelas soluções de clorexidina. Então, para mucosas, eu vou usar soluções aquosas, que não é cáustico para mucosa, e pele íntegra, soluções alcoólicas de clorexidina. Não dá para usar a solução alcoólica de iodopovidona, porque um neutraliza o outro, e o outro neutraliza o álcool e vice-versa, tá? Então, perde a validade. Dentro da cirurgia, né? Dentro do transoperatório, paramentação completa, com máscara, gorro, avental cirúrgico, né? Tudo isso que a gente já falou para vocês aqui. E a escovação das mãos. Isso aqui é um detalhe importante. Tem uma técnica, né? Ela deve ser feita por 5 minutos. Se eu saio de uma cirurgia para outra, 3 minutos. Tá? Então, a gente vai fazer escovação no mínimo de 3 a 5 minutos, certo? Sempre de distal para proximal. Então, as mãos elas vão ficar acima da linha do cotovelo, um pouco mais afastado do tronco, tá? Nunca acima da sobrancelha e nunca abaixo do umbigo. Tem que ficar nessa área, porque é onde fica o nosso campo de visão que eu estou enxergando. Né? Todos os adereços devem ser removidos, anéis, né? Eventualmente qualquer outro adereço. Então a gente molha um membro, molha o outro membro. Já a escova, ela já vem com uma solução de sabão de clorexidina. Então eu vou passar o sabão em todo o meu membro e vou passar em todo o meu outro membro. O que eu faço de um lado, eu faço simetricamente, mas em espelho com o outro membro. Então eu vou começar a escovação nas unhas de um lado, unhas do outro. Interdigital de um lado, interdigital do outro. Palma da mão e sempre seguindo um sentido de um lado, pelo menos 5 escovações. Palma da mão sempre seguindo um sentido do outro. Dorso da mão de um lado, dorso da mão do outro. Punho de um lado, punho do outro. A imagem simétrica. Antebraço de um lado, antebraço do outro. Ah, cheguei no antebraço e esqueci de fazer a palma da mão. Joga fora, começa todo o procedimento de novo. A gente nunca vai voltar. A gente só vai descer. Não vai voltar a subir. Tá? Porque qual é o racional disso? Senão eu vou trazer micróbios que estão aqui, ou patógenos que estão aqui, e vou voltar na parte distal. Então a gente sempre faz distal para aproximar. Joguei fora a minha escovinha, vou passar água de um lado, vou passar água do outro. Vou entrar em campo. Então, vou entrar com o dorso, né? Entrei, passei a porta, peguei a compressa. Então, vou abrir a compressa, vou secar a minha mão de um lado, secar a minha mão do outro. Seca de um lado, seca do outro. Seca o punho de um lado, seca o punho do outro. Seca o antebraço, seca o antebraço. Solta a compressa. Pega o avental. Abre o avental, coloca as mãos para frente e para o lado. Não é para cima, passei da minha área do sobrancelha, nem para baixo, passei da minha área do umbigo. É para frente e para o lado. Eu estou enxergando onde estão minhas mãos. Tá? Ele está batendo alguma coisa, barrar, enfim, descontaminar. A pessoa vai amarrar o avental atrás. E a gente sempre vai considerar a parte do dorso contaminada. Se a gente não vai encostar em ninguém. Tá? Vou calçar as luvas. Então, vou pegar a luva daquela parte dobrada, coloco a minha mão e deixo. Entro por dentro da luva, que é aquela parte estéreo, calço e deixo. Entro aqui, aí eu vou calçar o punho de um lado, o punho do outro.
Aí eu vou soltar, porque o avental ele vai vir com aquelas amarras laterais aqui. Eu vou soltar, vou entregar para o instrumentador, vou dar a volta e eu vou amarrar. Agora eu estou pronto para entrar em campo. É, isso. Não, porque você vai virar, né? Você não vai passar as mãos por trás. Lembra que o dorso ele é contaminado. Você vai soltar, vai entregar para o instrumentador, vai dar a volta, e aí você vai pegar e amarrar. Tem umas que são só a amarração da parte anterior, daí você só vai deixar ela do lado e o circulante vai amarrar para você. Tá? 3 a 5 minutos esse procedimento aqui, que seria o considerado tempo ideal para fazer a ação da clorexidina. Tá? É para lavar. Essa é a técnica, tá? A gente recomenda que se faça. Mas vocês vão ver muita coisa, né? Cirurgião que vai passar pelas costas para amarrar a vetal. Cirurgião que vai jogar uma água ali, vai passar assim, jogar. Então, assim, a técnica correta é essa daqui. Isso que deve ser feito. Tá? Não façam, não sigam maus exemplos. Sigam bons exemplos. Façam conforme está descrito na literatura. O curativo, pessoal. Então, assim, o curativo é importante isso aqui, ó. Ele deve permanecer inviolável por 24 horas. A não ser que tenha sujidade, que tenha extravasamento de sangue, um sangramento, que precise trocar. Mas o ideal é que esse curativo permaneça fechado por 24 horas, porque tirar ele com menos de 24 horas aumenta a chance de infecção de ferida operatória. Então, sempre fechado por 24 horas. Depois disso, vai ser feito álcool 70, faz a limpeza adequada e aí avalia a necessidade de um novo curativo ou não. Se tiver sujidade, se tiver drenando secreção, serosidade, aí se faz um novo curativo. Se não, se evita. Também tem classificação de ferida. Tá? E aí a gente vai considerar ela limpa ou potencialmente contaminada. Estas duas aqui, eu vou trabalhar com antibiótico profilaxia. Contaminado e infectado, eu vou trabalhar com terapêutica. Tá? As feridas consideradas limpas são as cirurgias eletivas, não tem sujidade, não tem quebra da técnica, não abre trânsito intestinal, não tem contato com mucosa, e ainda assim a taxa de infecção é abaixo de 2%. Então, eu vou fazer um antibiótico profilático e só. Na potencialmente contaminada, eu tenho abertura do trato digestivo sem grandes contaminações, eu tenho inóculo, já, por exemplo, uma apendicite já numa fase 2, tá? Mas sem purulência, sem infecção fecal, nada. Ou está tratando uma via urinária sem infecção, tá? E isso já aumenta para até 10% a chance de infecção, mas também eu vou usar aqui antibiótico profilaxia. Isso. Ali. Não, não, porque é o seguinte, ó, na verdade você pode utilizar só na limpa ou na potencialmente contaminada, aí depende um pouquinho, tá? Se você vai estender por até 24 horas ou não o antibiótico profilático. Se, por exemplo, vai colocar uma prótese, uma tela, alguma coisa do tipo, a gente estende por 24 a 48 horas. O problema está na queda contaminada, né? Então, cirurgia, traumas recentes, contaminação fecal, já uma urina com infecção, cirurgia de esôfago, aí já aumenta acima de 20%. Aí já trato uma ferida contaminada, vou fazer a terapêutica. Daí é outro tipo de antibiótico terapia. E na infectada, purulência, peritonite fecal,
pus na via respiratória, enfim, né? Que eu já chego a 40% de infecção aí, a gente já vai usar como terapia mesmo, tá? Bom, como é que a gente faz a questão do antibiótico? No máximo 30 minutos antes, tá? Da incisão. E a gente só faz essa dose. Pode ser replicado, se for uma cirurgia mais prolongada. Posso fazer dose adicional, se eu quiser, por exemplo, evitar infecção de uma prótese, de uma órtese, né? Se eu tenho cirurgia, por exemplo, de cólon, a gente já começa no preparo do cólon para evitar a translocação bacteriana. Se tiver uma contaminação ou algo do tipo, aí a gente já troca antibiótico profilaxia para antibiótico terapia, tá? E aí a gente muda um pouquinho. Geralmente a gente vai usar cefalosporina de primeira, segunda geração, né? E aí eu posso, se o paciente tiver alergia, eu vou trocar para vancomicina. Aí aqui é meio chumbo grosso mesmo. Bom, como eu falei para vocês, pode aumentar até 48 horas, né, antibiótico profilaxia, tá? Em demais casos, a gente usa só no transoperatório, para evitar a seleção, né? Então, se eu ficar usando antibiótico profilático por um tempo mais prolongado, eu posso ter resistência, selecionar germe resistente que vai perder a eficácia de antibiótico. Então, a gente usa de forma bem regrada isso aqui. Esse aqui é o INIC, né, que é o índice de risco cirúrgico. Então, é uma formulazinha que a gente faz, né, dependendo do potencial de contaminação, pré-operatório, asa maior que 2, tempo cirúrgico prolongado, aumenta o IRIC, aumenta a antibiótico terapia. Tá? Isso aqui dá para calcular, tem calculador específico, é bem tranquilo. Como é que a gente faz o antibiótico profilaxia? Então, assim, ó, cirurgia abdominal que não tem preparo de cólon, a cefoxitina, que é uma cefalosporina que tem cobertura anaerobicida, ou aminoglicosídeo com metronidazol, que é o anaerobicida. Isso aqui eu vou mandar para vocês, tá? Cirurgia que tem preparo ou que tenha intervenção no esôfago, tudo a mesma coisa, tá? Cirurgia oncológica de cabeça e pescoço, a mesma coisa. Neurocirurgia a gente muda para a associação de clindamicina com cefuroxima, porque ela passa melhor a barreira hematoencefálica. Então, a cefuroxima ela tem uma melhor passagem, vai ter uma melhor uso. Fratura exposta, associação de aminoglicosídeo com clindamicina. Biópsia de próstata eu posso usar a cipro, embora a grande maioria das vezes eu vou usar só a cefazolina como o carro-chefe aí. E aí aqui eu tenho a dose, o intervalo, e se eu fizer por mais de 24 horas. Eu vou mandar esse material para vocês, tá? Aqui o importante é o seguinte, usar racional o menor tempo possível, tá? Usar só, por exemplo, só profilático mesmo, e usar rapidamente quando eu não precisar mais, eu não ter que utilizar por muito tempo para evitar a seleção de germe multiresistente aí. Tudo bem aqui, pessoal? Não entendi. Isso, isso, isso. Ou vai usar ceftriaxona com metronidazol, ou ciprofloxacin com metronidazol, aí já é dose, que nem tem as doses por mais de 48 horas ali. Se não, vai usar só durante o ato cirúrgico, ou até por 24 horas, como uma forma de complementação. O material eu vou mandar para vocês, tá? Esses 3 slides aqui eu já mando para vocês. Eu já mando o tema dos seminários para vocês poderem. Vocês têm quantos? 6? Tá. É um grupo do. Tá, vai ficar mais fácil. Fica mais fácil. Né? Então, assim,
até a divisão no hospital vai ficar bem certinha, né? Eles vão em 3 duplas, cada uma vai ficar num setor. Então, bem tranquilo. E você lá nos internos também que estão passando na cirurgia, tá? Podem passar lá que eles vão entrar junto com vocês. No grupo, eu fico à disposição, tá? Se tiver qualquer dificuldade, problema, me relatem. Assim, a gente já está bem mais tranquilo nesse aspecto, mas eventualmente pode acontecer alguma situação que fuja do controle. Eu vou atrás e resolvo. Tá? Ó, pode, resolver. Tranquilo. Eu vou cobrar direitos autorais hoje. Tá bom? Daí já manda um site para o Edgar, para o Rafael, para o Facchini. O Facchini ele vai entrar em contato com vocês, ele disponibiliza lá no grupo, mas o Edgar e o Rafael vocês podem combinar com eles para dar sequência nas aulas aí. Sim, para dar sequência aí. Beleza. Semana que vem, pessoal, só lembrando, tá? Semana que vem eu começo com a parte de via aérea, intubação, tá? E aí a gente dá sequência no seminário. Tá? Já mando para vocês, tá? Ah, obrigada. Tchau, prof. Tchau, prof.